Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fernanda Lima, eu sou professora de conhecimentos pedagógicos há alguns anos e estou aqui trazendo um conteúdo que é extremamente solicitado pelos meus alunos. Assim, disparado, acho que é o conteúdo que mais é solicitado pelos alunos. Se você está aqui agora é porque você queria, saber um pouco mais sobre as tendências pedagógicas, que é o nosso assunto da aula de hoje. Vou pedir para que você curta esse vídeo para eu saber se ele está adequado para você. Assim que você terminar, dê uma curtida, ou se você já me conhece, já dê essa curtida aí de confiança, porque é muito importante, porque só assim eu vou saber que, se o meu trabalho está sendo atingido aí a todos os públicos, a quem está assistindo. Seguinte, tendências pedagógicas é um bicho-papão para algumas pessoas. O que eu vou trazer aqui é a tendência pedagógica de forma bem simplificada para você entender. Quando você estudar para concurso, eu não sei o que é essa tendência pedagógica, eu me confundo tudo, eu não entendo direito. Então, o que a gente faz? A gente mastiga para ficar mais fácil para você. Confesso que quando eu comecei a estudar para concurso, eu também não gostava muito desse assunto, não. Eu fui aprender depois, estudando, errando questão de prova. E aí eu falei, não, vou criar vergonha na minha cara, vou entender isso daí. E descobri que as tendências pedagógicas nada mais é do que marcos históricos. Então, a partir do momento que a gente relaciona a tendência pedagógica à história do Brasil, fica muito mais fácil da gente entender. E o que a gente vai fazer aqui é isso, é dessa mastigada. A gente tem 2 blocos de tendências, então a gente vai estudar o primeiro bloco agora, as 4 tendências desse primeiro bloco, e depois a gente vai estudar as outras tendências do bloco seguinte. A gente vai ter como suporte aqui o nosso PDF, o nosso PowerPoint, a aula vai estar no PDF aí na descrição do vídeo, e vai ser mais fácil. Eu acho que a partir do momento que a gente aprende cada tendência de forma isolada, para você entender as diferenças, você vai perceber que não tem nenhuma dificuldade, não. Então vamos para a aula? Vamos lá. Aí, como eu falei, a gente vai estar na parte 1, no nosso curso de tendências pedagógicas. É muito importante vocês saberem, gente, que as imagens da aula elas são retiradas do Google. Então, se você é autor dessa imagem, escreve aí, professor, essa imagem é minha, que eu vou te dar o devido crédito, tá bom? Ou se você conhecer, também a pessoa. Vamos lá. Primeiramente, quais são os autores mais cobrados? Gente, tem um livro muito legal que eu coloquei aqui para vocês se situarem, que muita gente pergunta, qual livro e tal. Então, eu coloquei esse que eu gosto muito, que é a História das Ideias Pedagógicas. Além dele, a gente pode tratar das tendências pedagógicas com o Libânio, com o Lucchesi, com Gadotti. Eu nem coloquei Gadotti aqui, mas são autores importantes para as tendências pedagógicas. E aí a gente vai trazer, primeiramente, vale a pena entender por que o nome é tendência. É muito importante que a gente entenda, isso faz muita diferença na hora de você começar a estudar, porque você vai enxergar com outros olhos as tendências pedagógicas. Vamos lá, a sociedade ela se transforma e junto com ela a educação também passa por transformações. O que as tendências pedagógicas fazem? Elas marcam essas transformações da sociedade. Para isso, temos alguns nomes muito importantes que se encarregam de estudar essas transformações e as tendências. Vamos lá. Paulo Freire, Lucchesi, Libânio, Saviano e Gadotti, dentre outros, porque eles trouxeram inúmeras contribuições para o estudo das tendências pedagógicas. E aí, um dos grandes equívocos quando se estuda as tendências é associar liberal a algo livre, aberto. O sentido de liberal, quando vinculado à tendência pedagógica, sinaliza a época em que o Estado vivia, que era o liberalismo econômico-político, que vem durante o Iluminismo. O liberalismo, ele traz que o Estado tem poderes e funções limitados, ou seja, o Estado ele não atua em todas as funções. A tendência liberal ela faz a alusão à sociedade capitalista, de classes, que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para os papéis sociais, de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver, faltando um V aí, a viver em harmonia com as normas, ou seja, é um erro muito, muito, muito comum quando se começa a estudar tendências pedagógicas, você vai falar, liberais, são as livres, são as abertas, liberais, e cai muita questão de prova assim. Então, liberal é voltado ao liberalismo econômico que a gente vivia naquele momento. É vinculado muito ao capitalismo, ao Estado mínimo, ao Estado não intervir em tudo, e ele não ter a obrigação de intervir tudo, ter a intervenção mínima possível. É muito importante entender isso. Aí você vai falar assim, então o liberalismo, as tendências liberais eram ruins? Não, elas não eram ruins, elas eram adequadas àquele momento histórico que a gente vivia. Era assim que tinha que ser. Então, como elas fazem essa costura com os momentos históricos, era assim que elas se comportavam na época. E aí aqui a gente vai trazer, vamos lá, vamos entender que esses autores que eu acabei de citar
trazem as tendências pedagógicas separadas em dois grandes blocos. Os blocos das liberais e os blocos das progressistas. Nesta nossa aula, a gente vai estudar as tendências liberais, as 4 tendências voltadas às tendências liberais. O que as tendências liberais fazem? Elas mantêm a sociedade. Elas vão manter a sociedade. Como a gente falou, Estado mínimo, a gente vai ter o liberalismo econômico, então a gente vai manter a sociedade. As progressistas, elas vão transformar a sociedade. As tendências progressistas são 3. Isso a gente vai ver na outra aula. As tendências progressistas, elas questionam as relações com a intenção de levar a educação a uma tomada de transformação social. E aí a gente trouxe esse quadro para você replicar aí nos seus materiais. É um quadro que está aí na internet, mas é importante que a gente tenha para a gente visualizar, né? Observem como são compostos os 2 blocos das tendências pedagógicas. Então, nas tendências pedagógicas, a gente tem 2 grandes blocos. O bloco das liberais e o bloco das progressistas. A tendência liberal, ela vai ter 4, que são a tendência liberal tradicional, a renovada progressivista, a tendência não diretiva e a tendência tecnicista. Já no bloco das progressistas, a gente vai trabalhar na outra aula, a gente tem a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Por que a gente vai estudar só as liberais hoje? Para ficar mais didático, para vocês entenderem melhor. A gente vai entender o bloco das liberais, lá na outra aula a gente vai entender o bloco das progressistas. Assim fica mais fácil compreender as tendências pedagógicas. Fica didaticamente mais tranquilo para quem tem um pouco de dificuldade. Então, vamos lá. Não confunda, vamos só colocar aqui no slide. Não confunda progressivistas com progressistas. Vocês viram lá atrás no nosso slide aqui? Nas liberais, a gente vai ter uma das tendências, a chamada progressivista, que é diferente do que a gente tem um bloco, né, um outro bloco de tendência, que o nome desse outro bloco é de tendência progressista. Então, vamos lá. Não confunda, né, progressivista com progressista. Uma das formas de cobrar esse conteúdo por bancas que privilegiam decoreba é fazer esse trocadilho entre essas 2 palavras. E é verdade, várias questões de provas começam a fazer uma inter-relação desnecessária entre esses 2 nomes, né, sendo que uma vai estar no bloco dos liberais, a outra é a outra própria tendência. Então, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho a tendência liberal tradicional. Gente, ela foi a primeira a ser instituída no Brasil por motivos históricos e parte do pressuposto de que o aluno deve ser preparado intelectual e moralmente para assumir o seu papel na sociedade. Tendência tradicional nada mais é aquela tendência escolar vinda da época dos jesuítas. Se você fizer essa costura histórica, você vai se recordar dessa relação com os jesuítas. Então, lá naquela época, o ensino ele era realmente mais focado no professor. Ele tinha... deixa eu puxar aqui para cá. Ele tinha esse enfoque no professor, era o decoreba muito privilegiado, o aluno ele não tinha voz ativa, mas a gente vivia naquela época histórica em que a vida era assim, né, que a tendência tradicional na época, ela tinha muito sentido, porque ela tinha coerência com o fato, né, com o que ele estava sendo vivido. Então a gente vai observar aqui, na tendência tradicional, que o aluno deve ser preparado intelectual e moralmente para assumir seu papel na sociedade. Ela é caracterizada por ensino humanístico e cultural, de acordo com Luquezzi. Ainda são características da tendência liberal tradicional. O professor é figura central, como eu acabei de falar. O aluno é receptor passivo dos conhecimentos que são considerados verdades absolutas. A repetição de exercícios, a gente vai ficar repetindo o mesmo exercício, vai fazer o aluno decorar questionário. Privilegia-se a memorização do raciocínio. Quem já viu um professor de história falando, vocês têm que decorar essas 30 questões aqui que vai cair na prova. Isso é enfoque tradicional do ensino. Imposição da disciplina. Então tá. Agora a gente vai ver a tendência liberal progressivista. Observe que mesmo estando dentro do bloco das tendências liberais, são tendências completamente diferentes. Observe que essa tendência ela valoriza o aluno como um ser ativo e curioso. Já tem uma diferença considerando a tendência tradicional, que o aluno é um ser passivo. Já a tendência progressivista, a gente vai ter um aluno ativo e curioso. Traz John Dewey como o principal representante, ele trouxe uma nova cara à educação, rejeitando a concepção da educação pela instrução, defendendo a educação pela ação. Essa reformulação traz inspirações nas ideias de Rousseau e também é conhecida como escola nova. Era o que a gente estava vivendo no mundo naquela época, que
que se coincidiu com a época que a gente está vivendo aqui, até no Brasil. Então, a gente tinha essa mudança de comportamento. E junto com essa mudança de comportamento, a gente trouxe a tendência liberal progressivista, que traz uma valorização da curiosidade, do aluno participando da sua aprendizagem. Então, nessa tendência, privilegia o aprender fazendo, o aprender é uma forma de atividade de descobrir, é uma atividade de descoberta, e a avaliação ela vai ser processual, ou seja, vai ser ao longo do processo. Isso a gente vai vai ter uma aula específica de avaliação, vai ficar mais claro, mas nessa tendência liberal, a avaliação ela vai acontecer de forma processual, que já é bem diferente do que a gente tem, né, na tradicional ali atrás. A gente vai trazer a tendência liberal não diretiva. A função da escola está ligada à formação de atitudes, preocupando-se com a parte psicológica, primeiramente. Observem aqui, gente, que a gente vai ter uma tendência que é focada no professor, outra tendência que vai ser focada no aluno e outra tendência que vai ter um viés psicológico, tudo dentro da nossa grade de liberais. Então, a gente teve transformações culturais, sociais, né, no decorrer do tempo, que as tendências elas foram se modificando junto. E aí a gente tem essa diferença de uma para outra, mesmo estando dentro do mesmo bloco. E aí a gente vai trazer que a função da escola está ligada à formação de estudos, né, preocupando-se com a parte psicológica, primeiramente, depois vem a parte social pedagógica, depois. Parte do princípio que, para aprender, o indivíduo deve estar ligado às suas percepções, modificando-as. Ou seja, eles partem do princípio que a pessoa tem que estar bem mentalmente para que ela consiga assimilar os conhecimentos. O resultado de uma boa educação compara-se com a de uma boa terapia. Olha que coisa interessante. Aí ele vai trazer a valorização do eu, vai trazer Carl Rogers como inspirador da tendência, que ele é um psicólogo, inclusive, um pensador vinculado às bases psicológicas da educação. Desenvolvimento das relações humanas, método baseado na facilitação da aprendizagem. Olha que diferente, olha só que coisa mais diferente de tudo que a gente já tinha visto. Aí a gente vai ter a tendência liberal tecnicista, que vai fechar as nossas tendências liberais. A escola tem o papel de depositar conhecimentos a partir da figura do professor. E o aluno é o ser passivo, que recebe esses conhecimentos que devem ser adquiridos com associações. No tecnicismo, o professor é um especialista na aplicação de manuais, sua prática é extremamente controlada. Aqui vocês vão observar, gente, que a gente vai estar na era da Revolução Industrial. O que a gente estava precisando? Estava precisando de pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. E aí, com isso, mudou-se a tendência de se estudar, né? De se ensinar, de se educar. A tendência tecnicista ela vai trazer esse viés de produção, de resultado, de pessoas focadas no trabalho, na linha de produção, que era muito importante na época. E aí o aluno, nesse caso, ele vai voltar a ser o quê? Um ser passivo, que recebe esses conhecimentos. E aí, ainda na tendência liberal tecnicista, ela vai se articular com o sistema produtivo com o objetivo de aperfeiçoar a ordem do capitalismo. O objetivo é formar mão de obra especializada para o mercado de trabalho. As relações afetivas não têm muita importância. Skinner é um representante forte do tecnicismo e costuma ser bastante cobrado em provas. Por quê? Porque o trabalho de Skinner é de experimentos, né? Então, o Skinner ele tem essa concepção de... Deixa eu só... Tá tudo bem, tá. Skinner ele traz essas experiências, experimentos para trazer resultados. Então ele é um autor muito cobrado em prova porque o tecnicismo ele tem essa meticulosidade muito forte na sua característica. É muito preciso, né? O professor ele tem que ser especialista, ele tem que trabalhar com manuais, o aluno ele tem que trazer um resultado preciso, ele tem que aprender técnicas, porque essas técnicas vão fazer produção, vão gerar lucro, né? A tendência tecnicista ela tem esse viés de produção muito forte. Pessoal, a gente acabou os blocos das liberais. Foi tranquilo, né? Eu acho que não teve nenhuma dificuldade, não. Foi bom, foi bem suave, assim, bem tranquilo. O que eu espero é que você tenha gostado, que você tenha assimilado. Se você estiver fazendo alguma questão de prova e não esteja entendendo, coloca aqui nos comentários que a gente discute ou eu tento ajudar você. Vou te pedir que você curta esse vídeo, que você deixe um comentário o que você achou dessa aula e corra para assistir a segunda aula, porque é importante, né, que a gente conheça as duas tendências. Se você estiver assistindo hoje, no dia que eu estou publicando, dá uma olhadinha aí na data, você espera uns dias, porque eu vou publicar daqui uns dias a segunda aula, uma semana depois, precisamente.
O slide da aula tá aí na descrição do vídeo, então você pega, vai ser importante. Se você ainda não fez algum resumo, algum fichamento a respeito das tendências, a hora é agora. Pare o vídeo, faça, tire dúvidas, né? Que fica mais fácil você assimilar esses conhecimentos. Pessoal, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. Eu espero vocês na outra aula, na próxima aula, em todas as outras aulas. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.